Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais um vídeo, Roberto Sabino aqui falando com você para falar de produtividade em home office. Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro e a gente vai falar desse tema porque eu fiz uma postagem no meu Instagram comentando sobre uma matéria que dizia que 2 estudos apontam que a produtividade em home office diminui. E aí algumas pessoas me mandaram direct, algumas falando, Sabino, mas agora eu vou na academia, eu vou no supermercado e trabalho do mesmo jeito. Vamos ver se isso é realmente produtividade? Vamos entender que a produtividade não é a única medida de um profissional e vamos entender que talvez a sua produtividade possa ser menor e ter uma qualidade de trabalho maior. Só que vamos ser bem honestos. Produtividade é algo específico. A gente pode medir. Então vamos falar sobre isso e eu trouxe aqui algumas coisas para apoiar esse nosso papo. Essa ideia de que o home office baixa a produtividade, ela é confrontada com alguns outros estudos, e aí vai depender de um montão de coisas, e a gente tem que analisar os números. Eu estou aqui, por exemplo, com alguns números da FGV, e a gente vai observar algumas coisas curiosas nesses números. Mas antes da gente falar dos números, e antes da gente falar desse embasamento todo, quando eu publiquei algumas pessoas comentaram coisas lá nessa publicação, eu vejo duas coisas importantes. Primeiro, a minha visão pessoal bate que realmente as pessoas, comparando no escritório e em home office, normalmente produzem menos na média. O que significa na média? Se você pegar a população de todas as pessoas que trabalham em escritório, colocar essas pessoas em home office, provavelmente a média da produtividade geral de todas essas pessoas vai baixar. Isso não serve para todas as pessoas, isso não serve para todos os perfis, e os números das grandes empresas mostram isso. A gente teria que separar grandes empresas de pequenas empresas. A gente teria que separar a área de tecnologia de área de construção civil, por exemplo. A gente teria que mudar a visão de como é o trabalho de pessoas que têm talvez uma especialização ou não, pessoas que precisam se concentrar num trabalho e ficar um tempão fazendo o mesmo trabalho, ou pessoas que precisam de mais criatividade. Sem essas visões todas, é muito difícil responder alguma coisa. Mas vamos tentar responder alguma coisa? Vamos responder assim: será que você é realmente mais produtivo em home office? Vamos tentar chegar nessas conclusões. Então vamos lá, antes de falar dos números aqui da FGV, separei uma matéria, não vou mostrar a matéria aqui, vou mostrar só o título, a primeira partezinha, porque é uma matéria fechada. E tem publicidade aqui, um monte de coisa. Mas o TikTok começa a monitorar funcionários para garantir retorno aos escritórios. Nós não estamos falando de um banco, nós não estamos falando de uma empresa de construção civil, nós não estamos falando de uma empresa altamente tradicional, antiga, com um monte de gente com visão antiga. Nós estamos falando do TikTok. Olha só. A plataforma passou a adotar software que registra os dias em que trabalhadores... Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Trabalhadores americanos vão à empresa. O objetivo é garantir que a política de trabalho presencial está sendo cumprida. Tá aqui, isso não quer dizer que a produtividade baixe, mas também não é um indício de que a produtividade estava lá tão boa no TikTok, não é? Mais treinamentos e promoções. Novos estudos mostram as vantagens do escritório sobre o home office. Quem trabalha no escritório dedica cerca de 40 minutos a mais por semana para orientar outras pessoas, quase 25 a mais em treinamento formal e cerca de 15 minutos a mais por semana em desenvolvimento profissional. Está aqui matéria da Exame, não vamos entrar no mérito, mas se você é dos defensores ferrenhos do home office, talvez você tenha que entender o seguinte: eu estou falando aqui neste momento especificamente de produtividade. Então vamos fazer o seguinte, antes de ver os números, esses daqui são os números mais completinhos que eu peguei, tá?
Vamos dar uma olhada no conceito de produtividade? Ó, eu peguei alguns conceitos aqui para a gente se embasar. Não tem nenhum assim, certo ou errado, mas dá para a gente dar uma olhadinha. Ó. O conceito de produtividade no trabalho, basicamente, o termo diz respeito a produzir o máximo possível com a menor quantidade de recursos. Ser produtivo é, de certa forma, otimizar o seu trabalho para gerar mais resultado com menor esforço. Ainda o conceito de produtividade é útil não somente para o departamento de recursos humanos, mas para todos os colaboradores de uma empresa, uma vez que profissionais mais produtivos têm, consequentemente, maior desempenho. E até aqui, ninguém falou de satisfação no trabalho, ninguém falou de qualidade de vida ainda. Na verdade, podemos dizer que a produtividade é fruto de um equilíbrio entre quantidade e qualidade do seu trabalho, e não da sua vida, do seu trabalho, assim como os recursos gastos para executá-lo da melhor maneira para a organização como um todo. E aí você vai falar assim, não, Sabino, mas já está provado que as pessoas felizes produzem mais. Sinto informar, mas não existem estudos conclusivos que mostrem isso, pelo menos até a data que eu estou gravando este vídeo aqui, os estudos não são conclusivos, ok? Vamos deixar dessa forma. Não, mas Então eu quero te fazer algumas perguntas. Vou fazer algumas perguntinhas. Você já mediu objetivamente a sua produtividade? Quantos produtinhos você fez por hora? A maioria das pessoas que assiste esse canal aqui vai falar assim, Sabino, não é possível medir isso, porque o meu trabalho é intelectual, eu faço X coisa, Y coisa, e a quantidade de trabalho não é possível medir. Sinto lhe informar, mas existe também formas de medir isso. E se você, por exemplo, trabalha com agilidade e não consegue metrificar o seu trabalho, talvez você não esteja trabalhando com agilidade ainda. Aí fica a dica, tá bom? Você tem um ambiente totalmente dedicado ao trabalho em casa? Pare para pensar o seguinte, eu disse na média. Será que aqui no Brasil, na média, as pessoas têm um ambiente totalmente dedicado para trabalhar em casa? Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui dentro da minha casa. Mas é um escritório que tem dentro da casa. Não tem outras pessoas aqui. Não tem ambiente da casa. Aqui é como se fosse uma empresa. Então, é diferente um pouco do home office quando a pessoa tem que dividir o espaço que ela está trabalhando com outras pessoas da casa. Às vezes trabalhar da cozinha, porque está fazendo muito barulho. Se a pessoa tem filho, se tem pet, se mora sozinho, se mora em lugar barulhento, tudo isso vai fazer diferença. As pessoas da família respeitam totalmente seus horários de trabalho? Será que você realmente consegue se concentrar no seu trabalho? Isso vai com certeza influenciar na sua produtividade. Sua relação com as pessoas da sua casa são melhores que as relações com as pessoas do trabalho? Não responda isso em voz alta, ok? Vai criar problema aí. De uma forma ou de outra vai criar problema, mas pensa. Será que quando você está em casa o seu ambiente é mais tranquilo do que quando você está no trabalho? Isso vai variar de pessoa para pessoa e isso é muito importante. Mas assim, Sabino, nós estamos falando de produtividade ou de qualidade de vida? Estamos falando de produtividade. E é aí que está o ponto. Eu, particularmente, deixa eu falar, eu acho que eu já falei, né? Mas eu vou falar de novo. Eu e o meu time trabalhamos em home office 100%. Aí alguém fala assim, aí começa a hipocrisia, né? O Sabino está defendendo o presencial. Não estou, diga-se de passagem. Eu estou estudando, estou analisando, estou tentando chegar a conclusões. Me parece, pessoalmente, a minha opinião é que me parece que a produtividade é um pouco menor, tá bom? Me parece. Eu não estou falando agora dos estudos, eu não estou falando, estou falando das pessoas que eu consigo visualizar. Só que a produtividade não é a única medida que a gente tem que fazer de um trabalho. Tá bom? E aí nós vamos falar um pouquinho disso provavelmente em outros vídeos, para esse vídeo aqui não ficar gigantesco. Mas eu, por exemplo, eu prezo pela qualidade de vida, para mim e para as pessoas que trabalham comigo. Significa que a gente não está medindo só produtividade. Por outro lado, eu sempre falo isso para minha equipe, a gente não pode baixar a produtividade de um certo nível, porque é o mínimo para a gente conseguir produzir riqueza suficiente para que a equipe se pague.
E isso é um raciocínio muito diferente da maioria das empresas. O que é produtividade? Produtividade é o resultado daquilo que é produtivo, ou seja, do que se produz, do que é rentável. É a relação entre meios, recursos utilizados e a produção final. Você trabalha numa fábrica de brinquedos. Quantos brinquedos você fez ao final de uma semana? Se você fez 10 brinquedos no presencial e fez 9 no home office, você foi mais produtivo no presencial. Se você fez 15 no home office, você foi mais produtivo. Você precisa medir, você precisa de um número. E eu separei mais uma coisinha aqui que foi o que eu perguntei para o ChatGPT sobre o conceito de produtividade, né? E aí ele disse assim, ó, produtividade é um conceito fundamental em economia, negócios e gestão, que se refere à relação entre quantidade de recursos utilizados para produzir bens ou serviços e a quantidade de bens ou serviços efetivamente produzidos. Eu preciso ter esse número. Em termos simples, a produtividade média é a eficiência com que os recursos são utilizados para gerar resultados. Produtividade do trabalho. Esta é uma medida comum que avalia a eficiência do trabalho humano. Ela é calculada dividindo-se a produção total por tempo trabalhado, né? Ou por hora trabalhada, ou por trabalhador. Quanto mais produtivo, ou melhor, quanto mais produtos ou serviços forem produzidos por unidade de tempo ou por trabalhador, maior será a produtividade do trabalho. Se eu produzo cursos, eu produzi 5 cursos num mês em home office. No presencial, eu poderia produzir 8 talvez. Mas eu me desgastaria muito mais, eu ficaria muito mais estressado e depois de algum tempo a sustentabilidade desse trabalho ficaria comprometida. Mas a produtividade é a medida de coisas que você produz por intervalo de tempo. Então, não se prenda a isso para falar assim, eu gosto do home office. É engraçado, né? Vamos dar uma olhada aqui na FGV? Eu sei, já temos 12 minutinhos de vídeo e você provavelmente quer ver os números da FGV, né? Olha só. Você pode estar pensando assim, Sabino, pare de falar isso, porque aí o meu chefe vai ver e ele vai querer que eu volte para o presencial. Não. Eu não estou falando que eu nunca falei que o presencial é melhor que o home office. Eu nunca disse isso. Por quê? Porque eu escolhi home office antes da pandemia. Eu escolhi home office para mim. Eu escolhi home office para minha equipe. E, inclusive, eu nem chamo de home office. Não é home office. Porque a gente não tem a opção do presencial. Não é home office. É trabalho digital. Você pode estar onde você quiser. Você pode trabalhar a hora que você quiser. Você vai trabalhar por produtividade. É isso. A ideia é essa. Tá? Vamos a alguns números? Tendências do home office no Brasil. Home office traz qualidade de vida e produtividade. É o que está dizendo a FGV. Alta da produtividade vem, olha só. E agora a gente tem que começar a entender as coisas, né? Eu sei que a gente está numa era da superficialidade. Você vê lá uma chamadinha e já entende tudo sem ler, né? Eu não consigo. Eu tenho que ler as coisas para entender. Então, ó, alta da produtividade vem de escolaridade, renda e tipo de ocupação. Então aqui ele não está falando da média, ele está dizendo que existe um recorte que pode trazer produtividade, que pode trazer alta produtividade. Existe um recorte específico, tá bom? Mas é preciso investir em ferramentas de gestão e revisão de contratos de trabalho para sustentar o modelo. A maioria dos modelos não é sustentável da maneira que está. É isso que ele está dizendo aqui, né? Vamos lá. Trabalhar de casa não é um fenômeno que teve início na era da pandemia. E aí ele vai falar um pouco aqui, blá, blá, blá. E ele começa. Alguns estudos vêm apontando que o home office elevou os níveis de bem-estar e satisfação com a vida de seus adeptos em comparação com trabalhadores que continuaram presencialmente. Ele está falando aqui especificamente, ó, de bem-estar, satisfação, e eu não tenho dúvida nenhuma. A maioria das pessoas fica mais satisfeita quando trabalha em home office. A maioria. E uma das coisas, provavelmente, é porque ela está menos estressada, ela está menos pressionada a produzir. E ela pode produzir menos. Bem-estar é uma coisa,
produtividade é outra. Bem-estar e satisfação com a vida é show de bola no home office. Eu vou falar a cada trechinho de vídeo, né, para todo mundo entender. Eu sou a favor do home office, ok? Chefe da pessoa que está vendo vídeo, eu sou a favor do home office, ok? Empresa da pessoa que está vendo vídeo, eu sou a favor do home office. Beleza? Tá claro isso? Show. Vamos lá. Existem divergências entre o que a empresa e o trabalhador percebem como benefícios. É a FGV que está dizendo isso. Existem divergências entre o que a empresa e o trabalhador percebe como benefícios. Então, o que você acha provavelmente é diferente do que a empresa onde você trabalha acha. Os trabalhadores percebem aumento da produtividade, algo que muitas vezes se confunde com a melhor utilização do tempo. Quando a pessoa fala para mim, Sabino, eu agora posso ir na academia, eu posso ir no mercado, você não está sendo mais produtivo por causa disso. Você está utilizando melhor o seu tempo da sua vida. Isso não é aumentar a produtividade. Você precisa ter número. Você precisa dizer assim, ó, eu fazia 2 óculos, eu fazia 2 brinquedos, eu fazia 2 computadores, eu fazia 2 trabalhos, eu fazia 2 contratos e agora eu estou fazendo 3. Aí sim você melhorou sua produtividade. Ir na academia, ir no mercado não é aumentar a produtividade, ok? Estamos de acordo com isso? Não sei. Põe nos comentários. É legal, né, essa discussão e ideias diferentes. Põe nos comentários. Vamos fazer uma trilha de comentários aqui nesse vídeo? Fica à vontade. Vamos discutir essa matéria aqui. Depois eu deixo o link dessa matéria no vídeo, aqui na descrição do vídeo, para você poder também falar as suas opiniões, tá? Com a redução da necessidade de grandes deslocamentos em dias úteis, blá, blá, blá. No Brasil, vem tentando medir a percepção de produtividade. Agora eu estou falando de produtividade no home office, tanto pelo lado das empresas quanto pelo lado dos trabalhadores. Além disso, a enquete especial incluída nas sondagens, blá, 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 blá. Então vamos lá. Ó, proporção de empresas adotando o home office. Aqui ele vai mostrar gráficos que dizem assim, ó, em 2021, X% das pessoas adotavam, ou das empresas adotavam home office. Só que aqui, obviamente, nós estamos falando de um período dentro de pandemia e tal. Então aqui, ó, dá para ver o seguinte, ó. 2021 o mais clarinho, tá? E depois 2022. Então, olha só. A quantidade de empresas... Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. A quantidade de empresas que estão adotando o home office está caindo, ó, em todos os setores, em todos, ó, indústria de transformação de 72 para 49, serviços de 65 para 40, varejo de 34 para 12, construção de 52,1 para 10% das empresas. Ou seja, a adoção do home office pelas empresas está diminuindo. Isso aqui é um indício de que existe algum problema sério com o home office na visão da empresa, que pode ser produtividade, pode ser dificuldade de gestão, pode ser um monte de coisa. Só que dificuldade de gestão normalmente reflete em produtividade. Então aqui a gente pode elocubrar um montão de coisas, né? Ó, há diferenças perceptíveis entre segmentos dentro dos grandes setores, né? Proporção de colaboradores. Então, quantos colaboradores? E olha, isso aqui é bem interessante. Quantos colaboradores, né, percentualmente estão em home office? No setor empresarial, mais ou menos manteve. Na indústria de transformação, aumentou, né? Vamos lembrar que é de 2021 e 2022, né? Então, aumentou. Aqui diminuiu, certo? Ó, era 33,27 em serviços, né? No varejo ampliado aumentou. Aí você fala assim, pô, Sabino, mas se a quantidade de pessoas em home office está aumentando, né? Mas não é quantidade de pessoas, aqui é proporção dos colaboradores em regime remoto ou home office. Então imagina o seguinte, eu tinha um montão de empresas que estavam em home office.
um montão de quantidade de empresas que estavam em home office. Agora eu diminuí a quantidade. Então, algumas poucas empresas, vamos chamar assim, para ficar mais fácil, algumas poucas empresas estão mantendo o home office. E dentro destas empresas que mantiveram, o número de trabalhadores, em alguns casos, aumentou, em alguns ficou mais ou menos estável. Mas se a gente olhar de novo, esse aqui que é grandão, ó, setor de construção, que curiosamente é um dos que mais baixou lá, 40% é menos da metade das pessoas está em home office nas empresas que se mantiveram em home office em 2022, tá? Isso aqui tem que fazer análise, não é assim, não é esse vídeo aqui, a gente já vai parar que o vídeo está ficando super comprido, né? Não é aqui que a gente vai fazer essas análises, mas dá uma olhada aqui, tá? E olha aqui, ó. Na percepção dos trabalhadores, entre 2021 e 2022, observa-se também uma diminuição da prática do trabalho remoto, né? Proporção de trabalhadores, a gente já tinha visto aqui, né? Proporção de trabalhadores. Aqui é proporção dos trabalhadores em home office e número médio de dias trabalhados remotamente por semana. Tem uma aqui embaixo que é interessante, para a gente fechar esse vídeo aqui. Proporção de trabalhadores com pelo menos um dia e a percepção. Aqui, a percepção. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aumento médio da produtividade dos colaboradores com trabalho remoto ou home office, ó. O ganho ou perda de produtividade também foi mensurado. As empresas reportam 23% de aumento médio na produtividade em outubro de 2022, contra 20,7% em setembro de 2021. Entre os que apontaram redução de produtividade, a taxa média de queda foi de 15 em 2022 contra 20 em 2021. Esse padrão simétrico ocorre nos principais setores, mas não dentro dos segmentos. E aí vai, né? Então, existem empresas que estão apontando ganho e existem empresas que estão apontando redução da produtividade, né? Agora vem a parte legal, ó. Percepção dos trabalhadores sobre produtividade no remoto, ó. Né? Produtividade, ó. Vamos ler. Esse aqui eu quero ler porque tem a ver com o vídeo, ó. Produtividade e número de dias no regime remoto são alguns pontos em divergência entre empresas e seus colaboradores. Entre as empresas, apenas 19,5% consideram ter ocorrido aumento da produtividade com a adoção do home office. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Esse número ele precisa ser melhor estudado, mas o que está sendo dito aqui neste trechinho é assim: de todas as empresas que adotaram o home office, apenas 19,5% consideraram ter ocorrido aumento na produtividade com a adoção do home office. Significa que é menos de 20%. Significa que é menos de um quinto das empresas. Menos de um quinto das empresas. Já entre os trabalhadores, a maioria se considera mais produtivo no trabalho remoto. Olha só. Isto aqui é número. É diferente da sua percepção. Já entre os trabalhadores, a maioria se considera mais produtivo. Então, assim, eu vou parar por aqui. Por quê? Primeiro que vai ficar muito longo, a gente pode até pensar em fazer um conteúdo mais denso sobre isso aqui, mas eu queria saber o que você acha disso. Eu sei que às vezes eu sou um pouco mais enfático nas coisas e eu tenho um viés. O meu viés é entender o seguinte: eu gosto do home office, eu quero trabalhar em home office. Eu acho que as pessoas deveriam tentar trabalhar em home office, mas na média eu ainda acho que a produtividade cai. E a produtividade cair não significa que é ruim. Pode ser que a empresa comece a enxergar sustentabilidade, que ela comece a enxergar qualidade de vida. Mas as empresas grandes tendem a trabalhar com números e não com sensações dos seus funcionários. Aí você talvez tenha que escolher se você quer trabalhar numa empresa grande ou numa empresa pequena, onde você consiga saber o que aquela empresa quer ou não. Mas eu poderia falar horas e horas sobre esse assunto, eu gosto muito, mas eu vou deixar você. Comenta comigo. Eu quero muito saber o que você acha. Você é mais produtivo em home office? Você achou interessante essa afirmação que entre os trabalhadores a maioria se considera mais produtivo, embora apenas 19,5% das empresas digam o mesmo? Eu quero saber o que você acha. Vamos estudar mais sobre isso? Vamos buscar mais números? Vamos tentar chegar a conclusões mais
embasadas em vez de ficar só na nossa percepção? O que você acha? Você me ajuda com isso? Me manda estudos, me manda números, me manda coisas concretas. Eu sou Roberto Sabino, vou ficando por aqui. Nesse canal eu quero trazer coisas que sejam realmente produtivas. Então, você pode me ajudar. Comenta aí e se você quiser receber os vídeos, as notificações, não se esqueça de se inscrever no canal para você poder acompanhar tudo que eu vou postar por aqui e também para você participar. Você vai fazer esse canal junto comigo. É uma satisfação muito grande ter você aqui em mais um vídeo. A gente se vê logo, logo e a gente vai se falar nos comentários aí, que eu quero muito saber o que você acha desse tema. Um abraço! Até o próximo vídeo.